Olá, minha gente querida! Que alegria ter vocês aqui comigo para mais uma noite de histórias que prometem mexer com o coração e a imaginação de todos. Hoje, quero convidar cada um de vocês a embarcar comigo em uma jornada que vai além do comum, onde o mistério e o suspense se misturam com lembranças profundas. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Assim, você sempre será avisado quando uma nova história arrepiante chegar por aqui. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo relatos que desafiam a lógica e mexem com nossos sentidos. O que vou contar hoje vai mexer com vocês de um jeito especial. Não é apenas uma história para assustar, mas um relato que vai fazer você repensar o que acredita ser possível. Prepare-se para sentir calafrios e questionar o que existe além do que podemos ver. Meu nome é Maurício, e o que vocês vão ouvir agora não é ficção nem fruto da imaginação. É algo que vivi, que marcou minha vida para sempre e que carrego comigo até hoje, como uma sombra que nunca se dissipa. É uma memória real, uma ferida que nunca fechou, um episódio que me transformou e que, até hoje, me faz questionar os limites entre o real e o sobrenatural. Compartilhar isso com vocês é, ao mesmo tempo, um pedido de compreensão e uma promessa de arrepios. Eu tinha apenas 8 anos. Era para ser só mais uma noite comum, como tantas outras da minha infância. Mas naquela noite, tudo mudou. O que era rotina se transformou no meu maior pesadelo, algo que jamais consegui esquecer. Preparem-se para voltar no tempo comigo, para uma experiência que desafia qualquer explicação lógica. Vamos juntos atravessar as portas da memória, revisitar um passado que insiste em assombrar meus pensamentos até hoje. Apaguem as luzes, se acomodem no sofá ou na cama e deixem a imaginação fluir. O clima perfeito para mergulhar nessa história é o silêncio da noite, quando tudo parece possível e o desconhecido se aproxima. O que vou narrar não é só um conto de fantasma, é meu testemunho de um encontro com o próprio inferno, um relato que desafia a razão e faz até os mais céticos duvidarem de suas certezas. Segurem firme, a noite está só começando e o que está por vir vai arrepiar até a alma mais corajosa. Fiquem comigo, porque essa história vai além do medo. Ela é um convite para enfrentar o inexplicável juntos. Naquela noite, eu estava em casa só, sentindo o tempo passar devagar, como se cada minuto se arrastasse. O relógio da parede fazia um tic-tac insistente, preenchendo o silêncio com um som quase hipnótico. Era sexta-feira, mas não havia risos, nem vozes, nem o cheiro de pipoca que costumava marcar o início do fim de semana. Eu estava com meu irmão mais velho, mas ele parecia distante, já cansado do dia. Logo, ele se despediu com um aceno preguiçoso e foi para o quarto, deixando-me sozinho na sala. Meus pais tinham saído, e a casa, normalmente cheia de vida, estava estranhamente silenciosa. Meu irmão dormiu rápido, como se o silêncio não o incomodasse. Eu, por outro lado, sentia cada ruído ecoar nos corredores vazios. Fiquei sozinho na sala, tentando me distrair com a TV. As imagens coloridas piscavam na tela, mas não conseguiam afastar a sensação de vazio. O sofá parecia maior, a sala mais fria, e até os desenhos animados pareciam menos engraçados naquela noite. Mas cada estalo da casa parecia mais alto, cada sombra mais ameaçadora. O vento batia nas janelas, fazendo as cortinas balançarem como fantasmas silenciosos. Eu olhava para as paredes, imaginando o que poderia estar escondido atrás de cada canto escuro. O medo era real, não era só imaginação de criança. Era como se a solidão amplificasse tudo: os sons, as dúvidas, as pequenas angústias. Eu me encolhi no sofá, abraçando as pernas, tentando encontrar algum conforto no calor do meu próprio corpo. Fui para o quarto, deitei, mas o sono não vinha. O teto parecia mais alto, o quarto mais escuro do que nunca.
Fiquei ouvindo o som distante dos carros na rua, imaginando quando meus pais voltariam. O silêncio era pesado, e eu só queria ouvir o som das chaves da minha mãe na porta, aquele barulho familiar que sempre trazia alívio. Era como se, naquele momento, tudo o que eu mais desejasse fosse sentir que não estava sozinho. Fiquei acordado, esperando, sentindo o peso da solidão e do medo. Cada segundo parecia eterno, mas eu sabia que, em algum momento, a porta se abriria e a casa voltaria a ser cheia de vida. Até lá, restava apenas esperar, abraçado à esperança de que o medo passaria. As horas passaram devagar. O relógio marcava 3 da manhã. Então, ouvi um barulho na cozinha. Um talher caindo, depois o arrastar de uma cadeira. Meu coração disparou. Não era minha mãe. Tentei me convencer de que era só a geladeira, mas sabia que não era. O medo tomou conta. Fiquei imóvel, ouvindo. Então, um sussurro baixo, indecifrável, mas claramente uma voz. Não era ninguém da minha família. Eu sabia, não estava sozinho em casa. O desconhecido estava ali, e eu era a única testemunha acordada. O terror era absoluto. De repente, a TV e o abajur se apagaram. Escuridão total. O pânico explodiu. Eu estava cego, vulnerável. Me escondi debaixo do cobertor, meu único refúgio. O tempo parou ali dentro. Só o som da minha respiração e do coração disparado. Comecei a chorar baixinho, rezando para tudo acabar. O medo era sufocante. Eu só queria acordar, mas não era um pesadelo. O terror estava só começando. Meu esconderijo de tecido não ia me proteger do que vinha a seguir. Debaixo do cobertor, os sons começaram. Gritos de agonia, vindos de todos os lados. Eram vozes de homens, mulheres, até crianças, em sofrimento absoluto. Tapei os ouvidos, mas o som atravessava tudo. O calor aumentou, sufocante, como se o quarto pegasse fogo. Suava, mal conseguia respirar. O medo era tão forte que me paralisou. Meu irmão dormia, alheio a tudo. Os gritos e o calor se intensificaram, misturando-se em um pesadelo vivo. Eu estava preso, ouvindo os lamentos dos condenados. Sabia que estava diante de um mal absoluto. Então, uma luz vermelha começou a brilhar através do cobertor. Era como brasas vivas, pulsando junto com os gritos. O calor aumentava junto com a luz. A curiosidade venceu o medo. Eu precisava ver. Levantei um canto do cobertor e olhei. Na parede, onde havia um pôster, agora havia um portal. As bordas crepitavam em chamas, revelando fogo e sombras do outro lado. Eu tinha aberto uma janela para o meu maior pesadelo. Dentro do portal, vi figuras humanas, desfiguradas, esticando as mãos em desespero. Seus rostos eram máscaras de dor eterna, olhos vazios ou em chamas. Eles me viam, implorando por socorro. Os gritos agora tinham rosto. Então, ouvi uma risada profunda, maligna, ecoando por todo o quarto. Era a voz do próprio mal, zombando do meu medo. Não era sonho, nem imaginação. Eu estava diante de um portal para o inferno. O pânico me dominou e finalmente consegui gritar. Aquela visão me marcou para sempre. Meu grito foi de puro terror, um som que parecia não vir só da minha garganta, mas de algum lugar muito mais profundo, como se minha alma estivesse tentando escapar daquele pesadelo. O medo era tão intenso que parecia congelar o tempo, e por um instante, tudo ao meu redor ficou em suspenso, como se o mundo tivesse parado para ouvir meu desespero. O silêncio da casa foi rasgado pelo meu grito, ecoando pelos corredores escuros. Meu irmão acordou assustado, sem entender o que estava acontecendo, e correu até meu quarto, tropeçando nos próprios pés. Meu tio, ouvindo a confusão, não hesitou.
Arrombou a porta com força, como se soubesse que cada segundo era precioso. O barulho da madeira se partindo ainda ecoa na minha memória. A luz forte do corredor invadiu o quarto escuro, iluminando cada canto e afastando as sombras que pareciam vivas. Por um breve momento, tudo ficou claro, como se a realidade tivesse voltado de repente. E no mesmo instante, tudo sumiu. O calor sufocante, os gritos distorcidos, a luz vermelha que parecia queimar minha pele. O quarto voltou ao normal, mas dentro de mim, nada era igual. Só restou o pôster na parede, testemunha silenciosa do que aconteceu ali. Ele estava um pouco rasgado, como se tivesse tentado resistir ao que aconteceu. E toda vez que olho para ele, lembro daquele momento. E eu, caído no chão, tremendo, chorando sem conseguir controlar o corpo. O medo ainda pulsava em mim, misturado com alívio por não estar mais sozinho naquele quarto. Todos pensaram que era só um pesadelo ruim. Minha mãe me abraçou forte, tentando me proteger do que ela não podia ver, enquanto meu irmão e meu tio tentavam me acalmar, dizendo que tudo tinha passado. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que o que vivi não era fruto da minha imaginação. O que vi e senti foi real, tão real quanto a cicatriz que ficou em mim. Carrego essa cicatriz até hoje, marcada não só na pele, mas na alma. Ela é um lembrete constante de que há coisas que não podemos explicar, e que algumas experiências nos transformam para sempre. É um lembrete sombrio de que existem portas que nunca deveriam ser abertas, segredos que talvez seja melhor deixar no escuro. Toda vez que passo por uma porta fechada, lembro do que aconteceu naquela noite. Espero, do fundo do coração, que ninguém jamais precise passar pelo que eu passei. Que ninguém precise carregar uma cicatriz como a minha, visível ou invisível. Obrigado por ouvirem minha história. Que ela sirva de alerta e que traga um pouco de luz para quem já enfrentou seus próprios pesadelos.